Olá pessoal, bem, vamos começar aqui a live do dia. E nessa live eu escolhi falar sobre como que a gente usa o Theta Healing no dia a dia. Então é como que o Theta Healing se conecta, como que ele contribui no dia a dia. E isso é um tema que a gente, quando está dando curso, fala bastante, né? Porque para mim, desde sempre, o Theta Healing ele é uma técnica que não é uma técnica essencialmente terapêutica. Ela pode ser usada de forma terapêutica. Então, é mais do que a abordagem terapêutica, é um processo de autoconhecimento. E enquanto processo de autoconhecimento, a gente vai cada vez mais entrando em contato com como a gente cria situações da nossa vida, como que a gente cria quem somos na nossa vida. Então o Teta Healing está muito conectado a isso, a esse lugar onde a gente cria, a gente enquanto criador, que a física quântica fala tão bem, e o Teta Healing vai, enquanto técnica, auxiliar a gente a perceber como que a gente cria com mais consciência. Então a grande sacada, assim, acho que a grande contribuição do Theta Healing é o mostrar com consciência o nosso dia a dia, né? A gente verificar não só na questão das crenças ou não só naquilo que a gente está buscando trabalhar de forma terapêutica, mas como que isso está alinhado no cotidiano, né? Na vida material, de uma forma geral. Então, o Theta Healing, ele é além de simplesmente um processo espiritual ou de um processo meditativo. Ele tem uma linha, né, nesse nível, no entanto, ele está muito alinhado em como que a gente, a partir desse lugar de conexão com algo superior, que a gente pode dar qualquer nome, como que a gente cria aqui na matéria, no dia a dia. Então é realmente focado em nós enquanto criadores, verificando o que a gente está criando, quais são as nossas criações, honrando as criações que a gente tem, porque a gente criou realmente da melhor forma que a gente poderia criar, mas sabendo também que a gente pode criar sempre melhor, sempre mais, sempre mais conectado com a nossa verdade. Então, a partir do momento que a gente vai entrando em contato com a nossa verdade, vai conhecendo mais sobre a nossa verdade, a gente vai criando mais alinhado essa nossa verdade. Então, o Theta Healing auxilia muito nisso. A gente se reconhecer enquanto seres que criam a própria realidade, que criam exatamente todas as situações da vida. Então, hoje eu escolhi falar sobre isso, sobre esse lugar. E para isso, claro, eu também vou contar um pouco sobre mim, como isso aconteceu na minha vida, porque é um processo muito recente, né? Apesar de eu estar aparentemente há milhares e milhares de anos trabalhando com Theta Healing, são poucos anos, né? No entanto, é justamente esse lugar, né? Poucos anos que equivalem a esses milhares e milhares de anos, porque cada vez mais a gente vai entendendo a essência do que isso significa. E a técnica ajuda muito a gente a se empoderar enquanto criadores. E isso aconteceu comigo, né? Quando o Theta Healing apareceu na minha vida, eu estava passando por momentos de mudança, que já acontecia há uns anos. Na verdade, eu estava há alguns anos vivenciando mudanças e mudanças e mudanças, uma atrás da outra, e não sabia como me empoderar em cima dessas mudanças. Era como se essas mudanças estivessem acontecendo e a minha vida estivesse acontecendo em paralelo, e não dentro disso. E o Theta Healing veio para mostrar como que isso encaixava. Então foi um processo também de integração comigo, de mim em relação à técnica, também de perceber como que eu poderia fazer isso de uma forma natural, me empoderar a partir da técnica também da minha forma de perceber a técnica, e isso foi trazendo muitos benefícios para mim. E tudo muito rápido, né? Como eu falei, eu estava num processo de muitas e muitas mudanças uma atrás da outra,
com questões de sérias financeiras, com questões de não sei o que fazer. Eu estava vivenciando muitas crises internas dentro de mim, né? De eu não sabia o que fazer, não sabia como me posicionar. Em todos os níveis da minha vida eu vivenciava mudanças. E quando o Teta Healing apareceu, eu fui afinando. Eu fui entendendo o que essas mudanças estavam me trazendo. Eu fui realmente entendendo a minha criação. E isso trouxe todos os benefícios, porque a partir desse entendimento eu entendi o que é que estava por detrás daquilo que eu estava criando, que é o que eu não estava percebendo. E cada vez mais, né, com esse processo, com o Theta Healing, desenvolvendo, praticando, mergulhando dentro da técnica, eu fui percebendo como eu poderia mudar essas formas de criar. Então, é sempre muito empoderador. É uma técnica completamente que é de autoconhecimento, é completamente um lugar onde você olhar para si mesmo, mesmo quando a gente está falando de uma abordagem terapêutica, quando a gente está falando de uma abordagem terapêutica, a gente está também fazendo o outro entrar em contato consigo mesmo. Então, é totalmente vinculado a esse lugar de perceber com consciência as criações, como você cria, quanto você, enquanto criador, está desenvolvendo a sua vida e como que você pode criar isso diferente. Né? Então, além do próprio conceito, da própria consciência em si, que é esse lugar que a gente acessa, a gente fala muito sobre os conceitos mentais, da própria mente. Como que a sua mente está gravando essa informação? Né? Como que a sua mente gravou isso como verdade, como programa, como crença dentro do seu subconsciente, que faz você reproduzir de uma forma automática um padrão, porque é um programa. Né? Então, como que você observa, né, essas gravações dentro da mente? E a partir disso, como que você pode reprogramar essas programações dentro da mente? Para que você possa criar de uma maneira mais fácil, mais simples. Então, o consciente aliado ao subconsciente, criando a sua realidade. Né? Enfim. Bem, agora eu acho que já chegou, já tem uma galerinha aí. Também, se quiserem fazer perguntas, né, no decorrer aqui da live, elas são muito bem-vindas. Façam perguntas, acho que vai ser muito bom para essa dinâmica. Peço para que as perguntas sejam focadas dentro desse tema do Theta Healing, como que ele entra dentro da sua experiência cotidiana. Se tiverem algumas dúvidas relacionadas a isso, façam. Vou ter o maior prazer aqui também em responder, em expor o meu ponto de vista a respeito sobre essas questões e de também mostrar como que a técnica está contribuindo, né, na minha vida e como que ela pode contribuir na vida de cada um de vocês. Né? É muito mais um lugar de expor como que a partir disso a gente pode realmente transformar as nossas vidas, como aconteceu comigo e como pode acontecer com todos vocês. O Theta Healing não é uma técnica que é feita para aqueles que têm um dom, né? Não foi feito para aqueles que nasceram para isso. O Theta Healing, ele é uma técnica que foi feita para todo mundo, porque a gente está falando desse lugar de uma consciência maior, que é o lugar onde todos pertencem, sem exceção, mesmo aqueles que se sintam não pertencendo. Né? Então isso é só uma crença, né? É só a sua forma de ver, mas não é a verdade por detrás disso. Né? E a gente está nesse processo de mudança, a gente já está vivenciando esse processo de mudança, a gente já está criando os nossos processos de mudança. A única diferença é que a gente está fazendo isso de uma forma inconsciente, de uma forma em que a gente está fazendo através de limitações. E a técnica, o Theta Healing, ele vai ajudar a gente a observar como que a gente pode criar com consciência, a partir da consciência. E como que a gente pode reprogramar, como que a gente pode refazer sinapses cerebrais, incluindo a mente, né, para que a gente possa desenvolver uma nova expressão, uma nova manifestação em relação à nossa vida. A primeira vez que eu entrei em contato com a técnica,
né, antes mesmo de fazer o curso, porque eu já tinha recebido o chamado de fazer o curso, já estava até inscrito para fazer o curso, mas antes disso eu fui fazer uma sessão. Eu fui trabalhar um padrão emocional, que era um sentimento que eu não gostaria de ter, né, que na época me incomodava bastante de sentir, e que eu não sabia como mudar. Assim, eu sabia que eu queria mudar, eu sabia que seria muito bom eu mudar, que mudaria muitas questões da minha vida cotidiana, mas eu não sabia como. Como que eu parava de sentir? Acontecia uma situação e eu sentia. E eu, em uma sessão, pude perceber como que isso funcionou para mim. Porque aquele sentimento que eu fui, que eu não consegui deixar de sentir, eu nunca mais senti. Então, isso em si já foi uma grande mudança para mim. Aí veio aqui uma pergunta. Felipe, como funciona o Theta Healing na prática? Como decorre uma sessão? Então, depende do ponto de vista, né? Se você estiver falando de uma abordagem terapêutica, ela tem uma forma de funcionar comum, né? Que aí eu posso explicar. Na prática, também, por isso que eu estou falando que depende da abordagem, como que você aplica isso na sua vida? Também isso é uma outra questão. Como que você vive esse Theta Healing na prática, sem ser necessariamente através de uma abordagem terapêutica. Sem ser assim, vou levar uma questão e essa questão vamos achar a raiz e resolver, né? Numa sessão, vamos por partes, em que há a abordagem terapêutica. Na abordagem terapêutica, você leva uma questão. Você, né, de forma convencional, você leva alguma questão. Eu sempre, quando falo sobre o Theta Healing, quando eu explico, quando eu vou falar sobre como funciona, na Casa Theta tem um atendimento popular, alguns já podem ter experienciado. E eu sempre falo isso no atendimento popular quando eu estou conduzindo, porque acho isso muito importante. Realmente a gente entender o que é que a gente está querendo mudar, o que é que a gente está levando, qual que é a questão que você está trazendo. E eu sempre falo de duas questões que eu acho primordiais para que você possa trabalhar isso com mais precisão. A primeira é a objetividade, porque a objetividade ela faz com que você consiga olhar de forma objetiva para como você criou. Porque é comum, as pessoas chegam ali numa sessão e falam assim, e você pergunta para ela, o que você gostaria de mudar? E ela te diz, tudo. Bem, tudo? Que bom que ela quer mudar tudo. Aí eu falo carinhosamente para ela, que bom que você quer mudar tudo. Isso só me diz que você escolheu o caminho do autoconhecimento. E que lindo, porque, né, não tem um caminho mais bonito de você percorrer. Né? Na verdade, é um caminho muito bonito. É um caminho que tem os seus desafios, claro, mas que são desafios que a gente vive na nossa vida, que a gente não está percebendo. Então você só está olhando para os seus desafios com consciência. Né? Então, beleza, tá, quero mudar tudo. Começamos por onde? A partir de que vamos começar a mudar? Que bom que você quer mudar tudo. Aí eu digo uma coisa, essa questão da objetividade, como ela é importante, cada vez mais, quanto mais objetivo você leva a questão, mais você vai investigar essa questão, como que foi criada no seu subconsciente, de forma objetiva. Isso vai fazer com que a gente encontre uma raiz mais objetiva. E isso vai fazer com que, quando ela seja ressignificada, ela traga também um resultado mais objetivo. Então, quanto mais objetivo for a sua questão, maior é a precisão do resultado. Então, a primeira dica que eu sempre dou é como funciona uma sessão. Leva uma questão objetiva, algo que você realmente quer mudar. Tá bom, então não quero mudar tudo, quero mudar a questão do relacionamento. Ainda amplo, porque relacionamento, você está falando de que tipo de relacionamento? Você está falando do relacionamento entre pais e filhos? Você está falando de relacionamento entre companheiros, parceiros? Você está falando de relacionamento de irmão? Você está falando de relacionamento de amigo? Você está falando de relacionamento de amigo de infância? Que é diferente também. Que tipo de relacionamento você está falando? Eu estou falando do relacionamento com a minha mãe. Beleza, mais focado, né? Relacionamento com a minha mãe. Mais objetivo. Que aspecto desse relacionamento da sua mãe que você está se referindo? Qual que é esse aspecto? Mais objetivo ainda. Então, quanto mais objetivo você for, porque assim, relacionamento com a mãe também é amplo. Se você for pensar que você vivencia dentro da sua experiência com a sua mãe, independente de que mãe seja essa, ou como que se deu esse relacionamento, há um relacionamento.
né? Então, como que se dá esse relacionamento? Como que se deu esse relacionamento ao longo da vida, com tantas mudanças? Então, que aspecto desse relacionamento você está falando? Isso é mais objetivo ainda. A partir desse lugar objetivo, o praticante de Theta Healing, que ele vai fazer é investigar dentro do seu subconsciente a origem desse padrão, que é o que a gente chama de crença raiz. E quando a gente encontra essa crença raiz, que é onde é feita a mudança, é onde é feita a reprogramação, a nível cerebral mesmo. Um programa substituído por um outro programa. E isso faz, claro, imagina, se você tem uma crença ali, a vida é dura, que tipo de realidade você está criando? Porque uma crença é uma verdade, é o que você acredita como verdade. Então, se você tem uma crença a vida é dura, você acredita que a vida é dura, você acredita que aquilo é verdade, que não há outra forma de criar a não ser a partir da dureza. Então, o que vai acontecer, por exemplo, se você está no seu trabalho e é promovido? Bem, ou você vai para dentro do novo cargo, vai detestar o novo cargo, porque a vida é dura, não pode ser simples. Ou alguma coisa acontece no seu relacionamento, termina seu relacionamento. Enfim, entre infinitas possibilidades que podem acontecer. No entanto, baseado num conceito de um programa da vida é dura. Então, se você chega numa raiz, você chega num lugar com uma crença, por exemplo, de a vida é dura, e você pode ressignificar essa crença para eu sei como vivenciar a vida com plenitude, eu sei que é possível viver a vida com leveza, eu sei como viver a vida com leveza, eu sei qual é a sensação de viver essa vida com leveza. Olha que tipo de situações, olha que tipo de novas situações você pode criar a partir dessa nova crença, que é um novo olhar, uma nova consciência a respeito daquele aspecto que a gente está falando. E isso vai fazendo com que esta raiz, ao ser modificada, modifique tudo aquilo que está vinculado, até o padrão que você trouxe. Né? Então, isso funciona de uma maneira muito fácil e muito objetiva. Às vezes, numa única sessão, você consegue acessar a raiz e mudar tudo um padrão. Eu contei aqui o meu caso, por exemplo, que em uma sessão eu mudei o padrão, um padrão emocional que eu sentia, algo que eu sentia que não queria sentir e nunca mais senti, uma sessão. Então, claro que depende de qual a questão que você está falando, depende do que está relacionado a isso, tem um monte de variantes. Né? Pode ser que a sua questão tenha mais de uma raiz, então isso tem essas variantes. E também depende da sua disponibilidade para isso. Porque, assim, eu falo, hoje eu fui almoçar com a minha tia, com a minha prima, que mora em Cascais, e eu falei muito sobre isso, né? Que as pessoas, geralmente elas procuram você querendo uma mudança. E quando elas vão até você buscando a mudança, elas descobrem que para ter a mudança, elas precisam mudar. Aí, quando elas percebem que elas precisam mudar, elas, não dá para mudar só fora? Eu tenho que mudar aqui? Não dá para tudo mudar ali sem mexer aqui? Eu quero que aqui continue intacto e mude ali. Só que não é dessa forma que acontece. Porque aquilo ali é um reflexo disso aqui. Então, para você mudar aquilo ali, você só muda, mudando isso aqui. Então, a técnica ela vai auxiliar justamente nisso, em perceber como você, enquanto criador, está criando aquilo fora. Como você está manifestando isso na sua vida. Então, isso vai trazendo empoderamento em todos os aspectos. Por isso que eu digo que mais do que uma abordagem terapêutica, é um processo de autoconhecimento. Porque você vive sua vida e você vai percebendo cada vez mais. Quanto mais você estuda a técnica, quanto mais você entra em contato com ela, você vai percebendo as nuances no dia a dia. Né? Como que você está criando, que tipo de situações está relacionada a isso, o que eu sinto quando algo acontece. Então eu fico muito atento aos meus sentimentos, eu fico muito atento em como eu estou criando. E isso traz toda a diferença. Né? Eu também, quando estava almoçando com a minha tia, falei assim que a minha prima estava brincando, falando assim, nossa, eu vou conhecer um Felipe novo, um primo novo que eu não conheço. Porque desde que eu saí do Rio, fui para São Paulo e meio que não tem um contato, não tinha um contato muito direto como eu tinha antigamente com a minha família. E eu falei que basicamente a grande mudança que eu percebo em tudo isso é que simplesmente hoje eu enxergo. Simplesmente hoje eu vejo como eu crio. Então eu não deixo de viver os dramas da minha vida, eu não deixo de fruir, de sentir dentro dos dramas da minha vida, mas eu sei que é um drama. Eu sei que é só uma forma de criação. Não é verdade, não é quem eu sou e nunca será quem eu sou. Então, isso faz toda a diferença. Isso realmente faz toda a diferença.
Tem muitos amigos, pessoas, alunos, enfim, colegas também de Theta Healing, que falam, nossa, a gente às vezes te conta um milagre e você não mexe uma expressão. Aí eu falo, claro, porque, né? Imagina se eu estou vivenciando diariamente essa experiência de mudança. E todo mundo que entra em contato, eu vejo a mudança. Cada um, assim, é incrível como isso é muito verdade. É incrível como todo mundo muda, como todo mundo está mudando. É incrível como todo mundo está mudando. Então, é, é, quando há uma mudança, eu olho com o olhar de quem sabe que é aquilo que aquilo está proporcionando. Então, não tem um espanto. Então, eu perdi esse espanto, assim, de, ai, mudou, né? Porque o tempo inteiro mudando. Eu falo que a cada 6 meses, assim, eu tenho que renascer para poder vivenciar essa história. Então, são muitas pequenas mudanças e a cada 6 meses, assim, uma grande mudança sempre acontece na minha vida. Hoje, por exemplo, estou aqui, estou em Portugal, estou em Lisboa, né? Que também uma nova etapa, numa nova fase, né? Tanto da casa quanto da minha vida. Então, isso vai acontecendo. As mudanças vão acontecendo o tempo inteiro e você está ali. Você vai acolhendo essas mudanças, né? E isso não quer dizer que eu não estou alheio aos dramas, mas eu também estou muito consciente do que é o meu drama e do que é o drama do outro. Então, o drama do outro eu deixo para o outro. E essa é a melhor forma que eu tenho de contribuir com o outro. Porque eu vou trazer generosidade para o outro de deixar com ele o poder de criação. Porque se eu tiro isso dele, né, se eu entro dentro do drama dele e tiro esse poder de criação, falo que ele não tem poder de criação, falo que ele é uma vítima, eu não estou criando consciência. Então, eu vivo os dramas da minha vida. Vivo e vivo muito. Vivo bem, sei viver bem os dramas da minha vida. Agora, e sei aproveitar também bastante, né? Muita gente acha assim que porque eu entrei em contato com o autoconhecimento, comecei a vivenciar muito no dia a dia o autoconhecimento, que eu me isolei das coisas, que eu deixei de fazer as coisas. Muito pelo contrário. Hoje eu vejo que eu faço muito mais. Hoje eu vejo que eu consigo aproveitar muito mais as coisas da minha vida. Então, continuo fazendo tudo, continuo, dentro de todas as escolhas que eu faço na minha vida, continuo vivenciando todas. Eu não deixo, não criei votos para isso. Né? Eu não criei limitações para isso. Eu não criei, pelo contrário. Eu estou me libertando de votos, eu estou me libertando de pactos que eu tinha feito, né, por alguma questão, por uma inconsciência, por um desempoderamento, por um lugar em acreditar, né, que a gente é instruído, a gente é instruído a acreditar que a gente não tem o poder de criação, que a gente depende do outro, a gente é instruído, né? Então isso é coletivo, a gente é treinado a fazer isso, a gente é treinado a duvidar, a gente é treinado a não se empoderar. Então quando a gente começa a entrar dentro de um empoderamento, a gente vai realmente modificando muitas coisas na nossa vida. Fabi, como posso começar as programações? Um método básico para leigos. Você pode ajudar? Então, na verdade, o Theta Healing, né, que é a técnica que eu estou falando aqui, ela é uma técnica que vai ajudar nisso. Né? Não tem um processo, é um processo muito simples. No curso básico, tem um curso que chama DNA Básico. Ele é o curso introdutório do Theta Healing. Ele é onde você aprende a técnica. Ele é o curso que você aprende a técnica. Tem vários cursos do Theta Healing, mas o básico é onde você aprende a técnica. Então, todo o conceito da técnica, o conceito básico, base, é no DNA Básico que você tem. E é um conceito muito simples. De tão simples, as pessoas acham difícil. Mas, porque a nossa mente ela é dual, ela é dividida em dois. E a gente está falando de um conceito da unidade, onde esse dois que está separado é um só. É uma ilusão que está separado em dois. Na verdade, esse dois é um só. Então, a gente está olhando para um só, percebendo ele em dois. Né? Então, o nosso cérebro ele tem uma dinâmica de duvidar, ele vai ter uma dinâmica de achar que é difícil, porque é simples demais, né? Não é dois, um só. E, no entanto, tem esse curso, né? É um curso de 3 dias. É um curso com muito conteúdo, é um curso com muitas ferramentas que a gente aprende, além
desses conceitos básicos. Também a gente aprende umas ferramentas que ajudam muito no processo inicial. E você aprende, inclusive, o que a gente chama no Theta Healing de digging, que é o processo de investigar a crença. Né? Então, porque mais do que as programações, porque, sei lá, você pode identificar uma crença sua superficial, aquela que você traz. Geralmente, a crença que você traz, ela está no seu consciente. Então, ela está numa parte muito superficial. É como se você for imaginar o iceberg, a ponta do iceberg. Então, a raiz, ela está ali nas profundezas, num lugar inconsciente da sua mente, um lugar que você não sabe ainda. Então, mais do que você simplesmente entender as programações, tem também você entender como que essas crenças, esses programas se conectam. E como que eles vão se conectando. Como que você faz para chegar num programa ainda mais essencial. Né? No curso básico, por exemplo, a gente, quando fala de crenças, a gente fala também dos níveis de crença. Existem 4 tipos de níveis de crença. Então, para você ver como é que é a dinâmica, como que é a complexidade disso. E esses níveis de crenças eles vão estar relacionados ao quão enraizado isso está, a quanto tempo isso está sendo reproduzido, o quanto aquilo está reverberando dentro do seu sistema. Então, tem esse curso para poder auxiliar. Né? De uma forma geral, o que eu posso aconselhar para vocês fazerem é começarem a perceber a verdade sobre aquilo que vocês estão criando. Né? A perceber, porque lembra que eu falei que tinham 2 pontos? Eu falei da objetividade e não falei o segundo. Aí isso responde também. O segundo ponto, que para mim é o mais importante, mais do que todos, porque a objetividade, você chega nela. Mesmo que você chegue amplo, em algum lugar você vai chegar depois no mais objetivo. Agora, se você não tiver esse segundo, você não chega em lugar nenhum, que é integridade. Então, integridade é muito importante. É muito importante você entender realmente o que você sente. Você perceber realmente o que você está criando. Porque, sabe como acontece? Às vezes uma pessoa, ela cria muitas situações de bondade na vida dela. E quando ela está nesse processo de investigação, ela pode perceber que lá na raiz ela tem uma crença, por exemplo, eu sou má. E ela só faz bondade para ela não olhar para essa raiz, para ela não olhar para esse lugar do eu sou má. Quando ela vai e entra em contato com isso a partir da consciência, ela percebe que, na verdade, ao fazer bondade com todo mundo, ela está sendo boa com todos, mas não está sendo boa com ela. Porque muitas das coisas que ela faz são coisas que ela não gostaria de fazer. Então ela percebe realmente aquela crença sendo reproduzida nela. Eu sou má. Ela está sendo má com ela. Ela está se anulando. Ela está deixando de fazer o mais leve para ela. Quando ela muda essa crença do eu sou má para o lugar de perceber como que ela sabe onde ela deve atuar, como que ela deve atuar, como que é doar para o outro, como que é possível doar para o outro, e que é possível dizer não, porque essa pessoa que doa para todo mundo, ela não sabe dizer não. Ela não vai chegar e dizer não. Só que quando ela diz não para alguém para dizer sim para outra. Aquele sim que ela diz é um sim verdadeiro, íntegro. Então ela doa com verdade. Percebe que ali tem verdade? É a mesma coisa, ela continua doando, só que ela doa com foco. Ela doa realmente para quem quer receber. Porque até se ela doa para todo mundo, pode ser que ela esteja dando para pessoas coisas que elas não querem. Olha aí, eu sou má. Ela está trazendo alguma coisa ali baseado nisso. Então é isso que o Theta Healing vai fazer. A partir da consciência, ela vai olhar como que esses programas estão reproduzindo algo, que estão tentando fazer algo, mas estão criando de uma maneira distorcida, limitante. Né? Então é bem interessante a integridade, trabalhar essa integridade. Porque às vezes você fala, não, mas eu não tenho isso, não, essa crença eu não tenho. Isso aconteceu já várias vezes no curso. A pessoa, não, mas isso eu não reconheço. Fala assim, você não reconhece consciente, claro, porque você está buscando corrigir esse padrão. No entanto, está ali presente. Você está criando a partir disso. E quando você vai observando, realmente ela está criando a partir disso. Então, o ser íntegro com o que aparece, ser íntegro com os sentimentos, isso é muito legal. Então, como primeira dica, eu daria: perceba com integridade como que você cria as relações da sua vida. Perceba com integridade o que você está criando na sua vida. Perceba com integridade que tipo de crenças que estão ali ligadas que você está relutando, que você não está querendo olhar. Então, a integridade é um bom passo aí para um processo inicial quase meditativo. Deixa eu ver aqui que teve mais pergunta. Tá, aí a Bárbara disse: eu manifestei uma determinada coisa, mas não aconteceu ainda. Aí começa a duvidar se vai acontecer. O fato de duvidar pode paralisar o processo de manifestação? Olha,
O processo de duvidar pode, claro, paralisar o processo de manifestação, mas mais do que o processo de duvidar é a expectativa, né, do que você está querendo. É como se você tivesse com foco no resultado e você não tivesse vivenciando o processo para o resultado. Então, não é uma varinha mágica, assim, de você não se empoderar, não é de você não criar, o universo vai trazer para você sem você fazer nada. É você quem vai fazer. Então, talvez o que esteja faltando aí é uma energia de ação para que isso aconteça, esperando que o universo traga, né? O universo não vai trazer. O universo só traz pra gente aquilo que a gente coloca no universo. Porque é assim que funciona. A gente está falando de um lugar da unidade. É um lugar onde a gente é o criador. Se a gente que está criando, onde é que a gente está esperando o universo trazer? Você tem que identificar o que é isso que você está manifestando. Primeiro, se isso não tem um bloqueio em cima disso, já tem um bloqueio, claro, que é a própria questão da expectativa. Tá? A expectativa ela é altamente bloqueadora, porque ela deixa você de perceber os sinais que podem estar acontecendo. Será que você não está querendo que isso aconteça de uma forma específica? Que tem que ser desse jeito? Tem uma questão da manifestação que é muito importante, eu falo isso sempre também no básico. Tem um curso do Manifestação e Abundância para quem segue no estudo. Depois tem o básico, tem o avançado, tem o aprofundando no digging. Depois você pode fazer vários outros cursos, entre eles o Manifestação e Abundância. E nesse curso, por exemplo, uma das coisas, mas no básico isso já é introduzido, é a diferença entre condição e clareza. É muito tênue essa diferença. Muitas pessoas têm dificuldade em perceber se algo é uma condição ou uma clareza. Se você cria algo bem limitante, tipo, eu quero isso desse jeito, só pode ser se for desse jeito. Isso é algo que você está criando a partir de condições. As condições em si já são bloqueios. O que a gente faz no processo de manifestação é eliminar as condições. Então, se você quer manifestar algo criando a partir de condições, você está criando a partir de bloqueios. Então, dificilmente isso vai acontecer dessa forma. Então, talvez seja o fato de você observar, olhar para aquilo que você manifestou, para aquilo que você está manifestando, que você está criando isso, e se isso está completamente claro, se você tem completamente clareza daquilo que você está criando, se você sabe exatamente o que é que você quer criar, você sabe exatamente o que é essa criação, você sabe dizer como que é a sensação disso, você sabe se tem alguma coisa que te impede de vivenciar isso, enfim. Então, observa isso, tá? Expectativa bloqueia muito. Mais do que isso, cria. Seja criadora dessa realidade. Manifestou? Manifeste. Manifeste bonito. Seja a grande manifestadora disso que você quer manifestar. Se coloque nesse lugar de que é você que está criando. Que aí você vai ver que isso vai acontecer. Tá? Outra pergunta. Conflito pessoal, então? Não entendi. Talvez fosse relacionado a alguma coisa que eu estava falando. Bem, o Theta Healing também fala. Você pode trabalhar qualquer questão, de qualquer nível. Você pode trabalhar um nível físico. Tem gente que chega para trabalhar doenças. Você trabalha tudo com Theta Healing. Theta Healing, ele surgiu com uma cura instantânea de um padrão físico, de um câncer. Então, a gente trabalha qualquer nível. Físico, emocional, espiritual. Então, conflitos, situações de conflitos, né? Claro que é a sua parte nesse conflito. Então, conflito pessoal, sim. Trabalha também como que você está alinhado e afinado com conflitos coletivos, né? Enfim, todas essas questões. Tá, aí a Isabela... nunca fiz uma sessão de Theta Healing. Vale a pena ir no atendimento público para um primeiro contato ou seria melhor fazer o curso antes? Olha, não tem uma regra. Assim, na verdade, o que eu te diria é segue o que seu coração pedir. O atendimento popular vai fazer, o atendimento público vai fazer você conhecer a técnica. Você vai ter um pouco disso que eu estou fazendo aqui, falando um pouco da técnica, explicando como funciona e tudo mais. Vai ter ali, em 20, 30 minutos, a experiência de como a técnica atua. Então, é claro que assim, a pessoa que ela chega e fala assim, eu queria conhecer a técnica, queria saber mais, antes de qualquer conceito, eu falo assim, vai no atendimento popular.
Porque você percebe que ela está querendo uma experimentação, ela está querendo conceitos, e a melhor forma dela ter isso é na prática, ela indo lá e realmente receber a sessão. No entanto, se sua alma já pede essa questão do curso, se isso já está ali, não vejo também um impedimento. Não tem uma regra, né? A regra é você segue aquilo que é mais leve para você. Então, mas, se você tiver oportunidade de ir no atendimento popular, vai ser uma ótima forma de conhecer. Né? Tem muitas pessoas que vão por curiosidade, inclusive tem muita gente que faz o Theta Healing para autoconhecimento e acaba se envolvendo tanto com a técnica que chega um momento em que começa a trabalhar com o Theta Healing. É uma técnica realmente fascinante, porque muda muitos aspectos da vida. Então, isso também acontece. Então, conhecer é legal. Né? Diria, se você tiver oportunidade, vá lá, conheça. Foi isso que a Luciana me falou. Fiz o curso de DNA básico aqui no Acre. No princípio eu estava inseguro se realmente estava então no estado teta. Como saberia que estava em teta? Esse lugar da insegurança de estar em teta, ele é muito comum, principalmente num momento inicial. Porque a pessoa ela chega no DNA básico com muitas dúvidas e ela chega com aquelas crenças coletivas de que só quem tem o dom, só quem tem algum dom especial consegue acessar. E na verdade não, todos têm esse dom especial de acessar. Então você sempre vai. Tem gente que fala, não cheguei. Teve no último curso que eu dei uma pessoa que falava, eu não chego em teta, não chego em teta, não chego em teta. E você que está ali conduzindo, você está atento e percebendo todo mundo, como que as pessoas estão se desenvolvendo ali. E claramente ela estava indo, né? Só que a crença de que ela não estava indo bloqueava ela. A crença de que ela não estava acessando fazia com que ela não se colocasse para perceber ela acessando. Então não é que ela não estava acessando, ela só, a partir da crença dela, não percebia a verdade que estava por detrás disso, que ela estava ali acessando. E era engraçado porque a gente fazia umas práticas e as coisas aconteciam, né? Você ia fazer uma prática de substituição de crença. Aí fazia a prática de substituição de crença e a crença mudava. Aí falava, nossa, que engraçado, né? Mesmo sem acessar a teta, mudou. Que curioso. Então, claro que está acessando. Então, isso faz parte de alguma crença limitante que está impedindo você de fazer isso com mais facilidade. Então, o que eu diria? Já que você já fez o curso, trabalhe essa questão em você. Isso vai fazer com que seja mais fácil. Só isso. Isso vai fazer com que você continue acessando, porque você já está acessando, mas que seja mais fácil. Se você tiver, até por conta da questão, né, em si, algum receio de você fazer em você mesmo o que você pode, que é um processo que você pode fazer tanto quanto você mesmo da mesma forma, você pode pedir ajuda para alguém, você pode trocar com um amigo que fez com você também o curso. Enfim, só uma dica, mas fica tranquilo que acessando você está. Também existe o tempo divino, né? Às vezes o tempo não é o tempo certo para algo se manifestar, né? Tem isso também, né? O tempo divino. Porque, assim, na verdade, tudo que a gente está criando, e quando a gente está falando do Theta Healing, que a gente está criando a partir dessa consciência maior, a gente está criando a partir de um lugar de alinhamento com o propósito. Então, você está criando alinhado com o propósito. Você está completamente criando alinhado com o propósito. E isso vai interferir na sua manifestação, claro, porque você realmente precisa criar isso ou é só um desejo da sua mente? Então, isso realmente é relevante e significativo, tá? Em relação à manifestação. E o tempo divino, né? O tempo divino no Theta Healing é o lugar da sincronia, que é o lugar onde dentro do seu processo individual, em conexão com todos os processos individuais ao seu redor, se encaixam. Né? Então é por isso que chama tempo divino ou sincronia divina. Então é um lugar onde essa sincronia entre o seu propósito, a sua experiência de vida e a experiência de vida ao seu redor em acordo. Então o universo ele começa a te favorecer de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil. Então tem esse processo, né, do tempo divino, que também é importante de observar dentro da manifestação. Né? Depende do que você quer manifestar, depende se está alinhado ou não do seu propósito, etc, etc.
Então ela falou que eu estava querendo uma. Ah, tá, é a mesma pessoa. Falando que querendo uma receita pronta. Theta Healing, olha, é uma técnica, né? Então ele tem um passo a passo. No entanto, eu falo isso sempre nos cursos. Você só vai realmente entender, se conectar com essa ferramenta quando você dominar ela, não quando ela estiver te dominando. Então, no processo inicial, esse passo a passo, ele é algo técnico que a sua mente precisa. No entanto, isso que a técnica está fazendo, te mostrando, você já faz. Então, você utilizar a sua forma de fazer, você perceber como que você cria, é muito mais importante do que você o seguir passo para a direita, passo para a esquerda, passo para a direita, passo... Não é isso. Realmente é um processo que é muito além disso, né? Muito pelo contrário. Você vai perceber como você faz. É uma coisa individual, única. Só você faz daquele jeito. E você cada vez vai perceber mais. Quanto mais você estiver trabalhando isso, quanto mais você estiver em contato com essa consciência, você vai perceber que o seu jeito é único. Isso é grande. E ao mesmo tempo não, porque você está fazendo a mesma coisa que todo mundo, só que a partir do seu canal, a partir da sua individualidade. Isso que é o legal. Tá, já foi respondido. É possível que qualquer pessoa acesse a frequência teta? Sim. Inclusive, Manu, você já acessa a frequência teta, porque a gente acessa todo dia a frequência teta quando a gente está indo dormir, quando a gente está acordando. É a frequência que está no pré-sono e no pós o sono, que é onde o nosso consciente, a nossa parte, porque a gente está acordado, o nosso consciente está ali ativo, né, e o nosso subconsciente está ali atuando, né, de uma forma mais, como vou dizer, invisível. Quando a gente dorme, isso inverte, né? O nosso consciente fica ali, trabalha por isso, os sonhos, os símbolos, tudo isso vem, né, dessa parte do sonhar. Só que tem um lugar de passagem, esse lugar onde vai de uma frequência para outra, né, do consciente dominando e do subconsciente dominando. Então, esse lugar aqui é o teta, é o lugar onde a gente está acessando paralelo o consciente e o subconsciente. Por isso que no Theta Healing, né, quando a pessoa não só ela está aplicando, mas quem está recebendo também acaba automaticamente sendo induzida às frequências teta, ela acessa um padrão que está escondido, que está inconsciente de uma maneira muito rápida. Tem uma lembrança, tem uma memória, vê uma situação, vê uma palavra, vem um sentimento, justamente porque ela está nesse lugar. Então todo mundo acessa, é muito fácil, todo mundo chega, não tem pré-requisito, não tem nada. A Havaiana, ela fala que existe um pré-requisito para você fazer, que é acreditar em alguma coisa maior, que esse é o pré-requisito. Do meu ponto de vista, é que ela sempre acredita em alguma coisa maior, né? E se de alguma forma ela não acredita realmente em nada, ela nunca vai chegar até você. Ela nunca vai se interessar. Então todo mundo que chega até você acredita em alguma coisa. Então, eu não penso muito nessa questão de pré-requisito. E como a prática... que bom, né? Que você percebeu esse lugar, que a prática ela vai, né, te empoderando, né, e vai fazendo você criar mais fácil, que você vai podendo desenvolver a técnica de uma maneira mais fácil. Então, Jorge, é isso mesmo. Então, continua praticando, você vai ver que quanto mais você praticar, mais fácil fica. Não tem outro jeito. É igual andar. Eu acho que ninguém aqui deve ter nasceu e começou a andar, né? Primeiro engatinhou, né? Tem todo um processo de investigação, aí começou a dar os primeiros passos, comer também. Ninguém chegou assim, ó, pronto, agora você vai comer comida. Botou um prato na sua frente, pegou garfo, colher, faca e começou a comer. Não, né? Você aprendeu a usar. Só que quanto mais você praticou, mais você vai dominar. Até chegar num lugar em que você come sem pensar. Eu como desse jeito, tenho que fazer isso para comer. Para andar, eu preciso colocar a perna direita, a perna esquerda. Você não pensa nisso. Vira algo que você domina. E por você dominar, você faz de uma maneira muito rápida. O seu cérebro entende isso de maneira muito rápida. Tá, aí aqui Casinha Lima. Teta tem alguma relação com Reiki? Não, não tem nenhuma relação direta com Reiki.
No entanto, como o Theta Healing ele fala de um lugar em que a gente acessa uma consciência da unidade, em algum aspecto é, isso se conecta com qualquer coisa, né? Então, eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que são reikianos e que fazem o reiki a partir dessa consciência, a partir das ondas cerebrais teta. E dizem e relatam muitos processos rápidos, muito poderosos e tudo mais. Eu não sou reikiano, não posso dizer isso vindo do meu canal. Mas, enfim, não tem relação direta com reiki. Mas muita gente usa aí agregado. Então essas perguntas. Então, Theta Healing, ele é muito mais esse lugar de você entrar em contato com a forma que você cria, da maneira que você cria. É muito simples. A vida, ela é muito mais simples do que a gente imagina, né? Eu falo assim que o nosso cérebro, que é dividido em hemisfério esquerdo e hemisfério direito, né, ele é dual, ele cria, é binário, assim, é sim, não, é certo, errado, ele tem uma frequência binária, então é muito simples, a gente cria de uma forma muito simples. A gente pode criar algo a partir de um lugar do vale, de você indo lá embaixo, ou você pode criar a partir do êxtase também, a partir de um lugar elevado, da luz. Então tudo cria, tudo que você está fazendo cria. Qual que é a sua forma de criar? Né? Não é só indo para o buraco que você acessa a sombra, né? Você pode acessar através da luz, né? E mais do que isso também, em que lugares também que a gente não está olhando para as nossas experiências dizendo que a gente deveria ter outras, ao invés de olhar para as experiências do jeito que foram e amá-las, porque a gente criou isso. E se a gente criou isso, essa era a melhor forma da gente criar com a consciência que a gente tinha. Isso não significa que a gente não possa criar diferente, só significa que aquela foi a melhor forma. Então, esse lugar da gente perceber a nossa criação e se empoderar daquilo que também já aconteceu, isso é fundamental. É um passo para o autoconhecimento que é um pulo, um salto, porque você realmente criou o melhor para você. Imagina que você não ia criar o melhor para você. Por que você não criaria o melhor para você? Pode ser que criar o melhor para você possa ser a dor hoje. Pode ser que criar o melhor para você hoje seja doença. Pode ser que seja. Mas não quer dizer que é o único caminho. Então, quando você olha para isso e você ama a sua criação do jeito que é, você percebe as outras formas de criar. E você sente gratidão por aquela forma que você criou, realmente. Né? Não tem esse lugar da polaridade de vítima, tirar eu sou a vítima da sociedade, eu sofri. Não, isso aqui não fui eu que criei, isso aqui foi fulano que fez comigo. Sim, fulano fez com você, mas poderia não ter nenhum efeito sobre você, e teve. Né? Então o efeito que aquilo tem, e aquela forma, você se conectou com essa pessoa porque de alguma forma ela tem algo a te oferecer. A gente começa a perceber que todas as pessoas que passam e que estão conectadas à nossa vida são mestres. São pessoas que estão nos ensinando algo. Elas estão sempre nos ensinando algo. Então, o que você está aprendendo? O que essa pessoa que você está vendo como um rival, como você está vendo como um inimigo, como, enfim, como que ele está sendo um mestre para você? Como que ele está contribuindo para a sua evolução? Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que aqueles que a gente julga vilões na nossa vida, na verdade são mestres? Você já parou para olhar para eles como mestres e realmente perceber o que é que eles estão te ensinando? Então, isso nas nossas relações, né, o Theta Healing vai trazendo muito esse olhar nas nossas relações, começar a perceber isso. Né? Um lugar em que você categoriza alguém como vilão e você olhar para ele e falar assim, realmente, ele está me trazendo uma super experiência. Nossa, se ele não tivesse fazendo isso comigo, eu nunca teria feito essa outra coisa. Né? Então a gente vai começando a entrar em lugares que a gente vai percebendo que essas rivalidades, que esses antagonismos, eles só estão mostrando algo nosso, algo da nossa criação. Então é muito simples, é muito fácil e você vai levando isso para o seu dia a dia. Então, é uma técnica que não é feita só para aquele que quer ser terapeuta. É uma técnica que é feita para quem quer se conhecer e quem quer se empoderar das suas criações. Então, ela ajuda muito isso no dia a dia.
Como eu falei, assim, no início, é um processo muito recente para mim. É um processo absolutamente recente para mim. E isso, e mesmo assim, eu tenho a impressão de que são milhares e milhares e milhares de anos. Tem 100 mil anos que eu faço isso. Né? Em pouquíssimos anos, aqui vivenciando. Porque você vai olhando a sua forma de criar. Né? Você vai olhando que é você que está criando, que é aquele sentimento, aquela dor, aquela rejeição, aquela culpa. Não é quanta culpa, a vergonha. Vergonha de quê? Né? Então é puro empoderamento. Então todos os cursos, quando você vai fazendo os cursos e vai se aprofundando, você vai vendo um aspecto da mesma coisa, desse aspecto da consciência com o tema. Aí tem o curso que eu falei, Manifestação e Abundância. Então você vai olhar para essa questão de como que você manifesta, como que você traz aqui para esse plano no concreto, na sua vida. Né? Aí tem o curso Ritmo e Peso Perfeito. Tem muita gente que acha que vai fazer o ritmo e peso perfeito e que eu vou fazer esse curso que eu quero emagrecer. Aí quando você chega no curso, que é um curso simples, de meio-dia, né? São 4 horas, eu dou ele um pouquinho mais de horas, né? Que é permitido você dar em mais horas, não é permitido você dar em menos. Você vai percebendo que essas questões relacionadas a peso, elas envolvem a sua imagem, como você se mostra para a vida, para o mundo. Todo mundo te reconhece através dessa imagem. E tem pessoas que passaram a vida inteira com sobrepeso. Como que ela pode se adequar a outra forma? Entende? Você percebe o quanto que ela teria que mudar de padrões, de entendimentos, para que ela realmente possa, por exemplo, perder peso, né? A gente não fala nem em perder peso, né? Que o perder peso tem um lugar que parece que você perdeu, tem que buscar. O liberar o peso, né? Mas mais do que isso, é o curso, esse curso específico, que as pessoas acham que é para, né, liberar o peso, para, enfim, ou para engordar, qualquer coisa do tipo. O que você vai entendendo é entrar em sintonia com o corpo. Perceber como é que é o teu corpo, como que é o teu corpo saudável. Qual que é a forma do teu corpo saudável? E claro, você pode continuar mudando, você pode promover todas as mudanças necessárias. No entanto, quando você entra em sintonia com o seu corpo do jeito que ele é, não tem mais a necessidade dessa mudança, entende? Então é algo simples e vai tirando da sua frente muitas daquelas coisas, daquelas questões que estão te impedindo de crescer, que estão te tirando do seu foco, de poder criar alguma coisa na sua vida mais elevada. Quantas pessoas não estão focadas em desfocar, né? Focadas em desfocar. Então é bem interessante. São tapas de realidade, realmente. Ou não, né? Podem ser. Como seria você também obter essas realidades, perceber essas mudanças sem precisar levar tapas, né? Como seria? No início, você leva uns tapinhas de vez em quando, porque você não está acostumado com isso. Você, como eu falei, você foi treinado a levar esses tapas. Só que você vai percebendo que você não precisa deles. Então, cada vez menos esses tapas não são necessários. Né? Então, é muito a gente estar nesse lugar, de como que a gente cria sem precisar desses tapas. Né? Porque é a realidade, você está vivendo a realidade, você está vivendo a consciência, você está vivendo a conexão com o divino, mesmo que você não entenda o que significa, mesmo que você acredite que você não tem conexão com nada, você tem conexão com tudo. Você está conectado ao planeta, você está conectado à Mãe Terra, você está conectado, você se nutre da Mãe Terra. Ah, não, eu sou completamente carnívoro, não nutro de nada que vem da Mãe Terra. Ah, é? A carne que você come se nutre de quê? Né? Então você vai vendo que você está o tempo inteiro, e você sempre esteve o tempo inteiro conectado com tudo. Então o Theta Healing é uma técnica que vai mostrando essas conexões, de como você se conectou com tudo, como que você se conecta com tudo. E mais do que isso, como que isso te nutre, como que isso te fortalece, como que isso te dá mais energia para criar mais, para fazer mais. Você pode sempre criar mais, é infinito. Né? Eu jamais imaginei estar onde eu estou hoje, há poucos anos atrás. Antes, era como não acreditava nisso. Era uma crença, eu tinha crença, tipo, não era possível, eu tinha as minhas limitações. E quando você vai se livrando, ou mais do que se livrar, né? A palavra se livrar ela é um pouco pesada. De início a gente usa muito, mas é ressignificando, vai percebendo a partir de uma nova consciência, a gente vai criando de outro jeito. A nossa crença muda.
Então eu sei que eu posso mais. E sei que posso cada vez mais. E sabendo que eu posso cada vez mais, crio cada vez mais. E vivo essa experiência da matéria sem qualquer culpa. Né? Pelo contrário, alinhado à não culpa. Ao perceber que eu vim aqui para criar a experiência na matéria. Eu vim aqui para poder desenvolver isso. E quanto mais eu vivo essa experiência aqui, mais eu honro o ser divino que eu sou. Porque é essa experiência que eu escolhi aqui. Né? Então é muito alinhado. É um lugar de não separação entre essa materialidade e a espiritualidade. Então, esse lugar da consciência maior e esse lugar da nossa separação, da nossa individualidade. Como que isso integra, né? Como que isso se torna um só também. E não como que isso, Deus faz isso, Deus cria isso, como se nós fôssemos subjugados. Né? Não, nós somos co-criadores, nós somos agentes dessa criação, são canais disso. E como seria a gente viver a vida em todos os aspectos, inclusive os materiais, sendo um canal, vivenciando esse canal, sem precisar que para isso você abdique das coisas, que você deixe de criar. Como que você poderia fazer isso criando? Como que você poderia honrar o divino a partir da própria materialidade? Né? Como que você faz isso? Como que você cria esse lugar de conexão com a matéria? De uma forma conectada à sua verdade, a quem você é realmente. Né? Então, isso facilita muitas coisas, em todos os aspectos. Vai te liberando de padrões, eu tenho que seguir esse padrão, eu tenho que ser desse jeito. Que jeito? Pode ser que esse padrão coletivo se adeque a mim, isso faz sentido para mim, então eu me afino a isso porque isso faz sentido para mim. Né? Agora pode ser que não faça, então como que se isso não faz sentido para mim, o que faz sentido para mim? Né? Então, cada vez mais a gente vai olhando para esses aspectos de como a gente está criando. Né? O curso DNA Básico, ele ensina muito a fazer isso. Ele ensina muito você a estar nesse lugar de criar, de verdade. Posso dizer que o Theta Healing é um facilitador para termos consciência do nosso propósito? Olha, o meu ponto de vista a respeito disso é que ele não só é um facilitador, como ele vai te ressignificar esse conceito sobre o que é o seu propósito. Eu ressignifiquei muito o meu propósito, ou o que eu entendia sobre propósito, por causa do Theta Healing. Quando eu comecei, eu sou, né, de natureza, né, artista, né, então trabalhei com artes durante muitos anos, enfim. E tenho essa alma de artista, me reconheço como artista. E quando eu comecei a fazer o Theta Healing, a minha primeira grande dor assim, com o Theta Healing, porque foi tudo muito fácil, muito rápido, acontecendo, quando eu vi que eu estava atendendo pessoas, foi essa dor de pensar assim, putz, eu virei um terapeuta, e para ser um terapeuta eu preciso deixar de ser artista. Que bobagem, que bobagem. Mas eu acreditava nisso. Então, em algum lugar, eu fui entender, dentro desses processos de investigação, Theta Healing me ajudou a isso, eu fui entender que o que eu chamava de meu propósito, que eu atribuía ao artista, eu falava, o artista vive propósito. E para isso, eu escolhi uma forma. Então, eu vou ser diretor, eu vou ser ator, então eu vou escolher a forma de manifestar meu propósito. Aí eu digo uma coisa, tá bom, então eu sou ator. Vamos supor, sou ator. Estou atuando, então estou vivendo meu propósito. Aí no momento que eu não estou atuando, eu deixo de existir? Então eu fui entendendo que é muito mais do que isso. E eu fui percebendo que o que eu estava chamando de terapeuta, que era um rótulo, né, um terapeuta holístico, na verdade, eu fui entender que eu estava fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Eu sempre, enquanto artista, estava em contato com a consciência. Eu sempre, enquanto artista, tinha esse ímpeto de querer levar a consciência para o outro, porque essa, para mim, era a função do artista. E eu percebi que eu estava fazendo a mesma coisa. Então, eu fui entendendo que essa alma de artista, que eu chamo de alma de artista que vibra em mim, eu vivencio no Theta Healing, eu vivencio ali na consulta particular, eu vivencio nos cursos, eu vivencio nas práticas e me sinto assim, e me sinto vivenciando essa experiência. Então, mais do que te colocar a enxergar para o propósito, é você realmente ver ele sendo manifesto.
né, em formas. Você vai ver ele em algumas formas, mas ele não é a única forma. Bem, já está dando aqui uma hora, que aí começou a contagem regressiva, que eu descobri na última live que tem 1 hora de limite. Peraí, deixa eu ver aqui antes de as perguntas que da outra vez eu perdi.